O ano passado foi marcado por inflação, nível de desemprego alto, baixo crescimento. Por isso, a gente vai tentar entender quais são os desafios e quais as previsões agora para 2022. Vamos conversar com o especialista CNN, Sérgio Vale. Oi, Sérgio, bom dia, seja bem-vindo aqui à CNN. Feliz ano novo para você. Bom dia, Luciana. Feliz ano novo para você também, para todos que estão assistindo agora. Ô, Sérgio, eu comecei o jornal hoje desejando que aqui no Brasil a gente tivesse um ano de crescimento econômico e pleno emprego, especialmente por conta da população mais pobre, que mais precisa disso. A gente tem essa possibilidade? Pois é, Luciana, esse é um problema. É o desejo nosso, ainda mais começando o ano, que a gente tenha crescimento, tenha desemprego baixo, tenha inflação baixa, mas infelizmente a conjunção desses elementos vai ser difícil da gente ver acontecer em 2022. A gente terminou o ano passado com inflação extremamente elevada, acima de 10%. Não é comum, não é usual, depois que a hiperinflação brasileira acabou na década de 90. Lidar com essa inflação está demandando um esforço muito grande por parte do Banco Central, especialmente porque ele, de certa forma, está sozinho. A política fiscal poderia estar ajudando um pouco o Banco Central, mas não está fazendo a sua parte de conter expansão de gastos nesse momento que a inflação está tão elevada. Então, o Banco Central está tendo que subir juros com intensidade. E por conta disso, né, essa alta de pouco mais de 10 pontos percentuais que a gente vai ter provavelmente em pouco mais de um ano, né, a Selic estava em 2%, ela vai chegar a quase 12% provavelmente no começo do ano que vem, o impacto na atividade não tem como não ser grande, né? E por isso a expectativa é de um crescimento muito baixo em 2022. A nossa expectativa é em torno de zero. Tem colegas que estão prevendo até queda de PIB esse ano, que é possível de acontecer, a depender do cenário de juros e também do cenário político-econômico que a gente vai ver ao longo desse ano, que está bastante tenso, para dizer o mínimo. Então, é um ano, digamos assim, de transição, Luciana. A gente vai ter dificuldades em relação à economia e olhando com uma lupa muito grande para 2023, que eu acho que se torna um ano essencial, porque é um ano de um novo presidente, uma nova política econômica que vai ser demandada dessa política econômica um cuidado importante em relação à política econômica que está sendo feita agora, estabilidade macroeconômica, a questão da inflação, a questão fiscal, mas entregar possibilidades de como fazer a economia crescer, que eu acho que vai ser o grande desafio que a gente vai ter para os próximos anos. Então, crescer não é para esse ano. Taxa de desemprego ainda vai estar elevada. Vamos esperar 2023 para ver se a gente consegue dar um rumo melhor. Sérgio, quem vai participar com a gente aqui é a nossa analista de economia, Raquel Landim. Oi, Raquel, bem-vinda. Oi, Lu, bom dia, feliz ano novo. Sérgio, bom dia, um feliz ano novo para você. Sérgio, o ano de 2022 vai começar com o consumidor sentindo no bolso um IPVA mais caro para pagar, as mensalidades escolares vão subir, só que os economistas estão falando que a inflação vai ser mais fraca este ano do que foi o ano passado. Quando é que o consumidor vai começar a sentir isso no bolso? Bom dia, Raquel. Feliz ano novo para você também. Pois é, que a gente tem essa inflação acumulada no ano passado de 10% e justamente essas pressões adicionais que a gente está vendo nesse início do ano, que é rescaldo dessa inflação muito pressionada do ano passado. A gente imaginava que a gente ia entrar ao começo de 2022 com pressão IPVA, IPTU, educação, que são elementos de pressão inicialmente em janeiro e fevereiro, que coloca um aumento de inflação nesses 2 meses, que em geral costuma trazer alguma preocupação. Então, assim, é uma inflação que ainda vai estar pressionada nesse primeiro trimestre de 2022, especialmente, mas a boa notícia é que provavelmente a gente vai ter uma inflação esse ano mais baixa do que foi ano passado. Acho difícil a gente ver uma inflação de 10% de novo acontecer esse ano, porque o próprio Banco Central está trabalhando para evitar que isso aconteça, né? As commodities também devem trazer um certo alívio esse ano, especialmente a alimentação, né? Alimentos desde 2020 tem trazido preocupação, tem uma pressão muito grande de preços que a gente viu especialmente ao longo do ano passado e com a super safra que a gente vai ter agora em 2022, espera-se, salvo qualquer problema climático que a gente possa ter no meio do caminho, a tendência é a gente ter uma inflação de alimentos menor do que a gente viu ano passado. A mesma coisa vale para combustíveis, que teve uma pressão muito grande ano passado e provavelmente por conta de preço de petróleo um pouco mais acomodado, taxa de câmbio que sobe, mas sobe com menos intensidade, é provável que a gente
gente veja preços de combustível subindo com muito menos intensidade do que a gente viu ano passado. Então, Raquel, no final, a inflação, que não é extremamente baixa, mas a gente consegue entregar talvez metade do que foi ano passado. Então, a gente sai de uma inflação de 10% e está indo para uma inflação que deve ficar na casa de 5% esse ano, que é bem mais cômodo, que é bem mais razoável do que a gente viu ano passado. Eu quero voltar agora para um outro grupo, que é um grupo que não paga IPVA porque não tem carro, não pode comprar carro, também não paga escola particular, tem seu filho na escola pública, que são os pobres e muito pobres. E aí a gente terminou o ano com a medida provisória do Auxílio Brasil, aí, a lei agora sendo instalada, foi uma das últimas notícias do ano, com foco na extrema pobreza, né, Sérgio? Só que a gente fala desses R$400 que pode chegar o Auxílio Brasil, mas esses R$400 eles podem ser anulados se a gente não tiver uma outra política econômica, a inflação controlada, por exemplo, para os mais pobres. O que a gente pode dizer agora sobre essa população que já está, inclusive, enfrentando a fome há algum tempo? A gente vai ter um ano um pouco melhor? Pois é, Luciana, é um ponto extremamente importante, porque numa situação de crise como essa, em geral, quem é mais afetado é quem consegue se proteger menos, que é justamente a população mais pobre. Então, a inflação machuca mais essa população, mercado de trabalho e desemprego acaba machucando com mais intensidade essa população. E se a gente olhar, né, Luciana e Raquel, a gente não está vendo esses problemas na economia brasileira só nos últimos 2 anos. Quer dizer, a gente está vendo uma economia que está, de certa forma, estagnada e parada, com dificuldade de crescer já há mais tempo. A gente está vendo esse cenário de enfraquecimento da economia brasileira vindo lá atrás de 2013, 2014. Então, a gente está falando de quase 10 anos de uma economia que está parada. Se a gente pega a média do PIB per capita nesses 10 anos, a gente teve queda, mais do que foi na década de 80, que foi uma década perdida, conhecida da história brasileira. Então, a gente está passando por um processo que não é curto, não é de agora só da pandemia, é longo, que está afetando especialmente essa população mais pobre com intensidade recorrentemente. Então, assim, é meritório, é necessário você ter o auxílio para essa população, mas a dificuldade a gente precisa encontrar mecanismos para gerar crescimento, para que você consiga fazer com que essa população que está empobrecida agora, que está dependente do Auxílio Brasil, consiga sair dessa situação, tendo possibilidade de aumentar emprego, de ser recontratada, de voltar para o emprego formal ao longo dos próximos anos, e aí sim a gente conseguir ter uma normalização da economia. Isso a gente ainda não vai ver acontecer em 2022, né? O Auxílio Brasil vai ser essencial, de certa forma, para essa população mais pobre, para mitigar um pouco as dificuldades que não são só da pandemia. Estão se acumulando em alguns anos atrás, desde que a crise começou, né? Mas não é a solução final, é um paliativo que a gente precisa pensar saídas mais concretas, mais de longo prazo para essa população mais pobre. Sérgio, e o emprego? O mercado de trabalho vem se recuperando, mostrou aí um certo vigor neste fim de ano, mas ainda temos 13 milhões de desempregados no Brasil. Quais são os seus prognósticos para o mercado de trabalho em 2022? Aqui você tem uma história do copo meio cheio e copo meio vazio, Raquel. A gente tem, talvez a gente pode dizer que a gente teve notícias positivas no mercado de trabalho ao longo do ano passado. A gente conseguiu melhorar emprego formal, especialmente no segundo semestre, começou a ter uma melhora um pouco maior. A gente começou a ver isso nos dados da PNAD, a taxa de desemprego começou a cair com mais intensidade. É provável que a gente chegue à taxa de desemprego agora no final de 2021 muito próxima do que ela estava antes da pandemia em 2020, em torno de 11,5%. É provável que a gente chegue a essa taxa de desemprego no final do ano passado, quando sai a estimativa. E então a gente tem uma recuperação de desemprego cíclica, digamos assim, da saída da pandemia, voltando para os patamares que a gente tinha antes dessa crise toda começar. Mas aí entra o copo meio vazio, infelizmente. Era uma taxa ainda muito elevada, né? A gente não tinha conseguido recuperar de forma intensa no mercado de trabalho desde que a crise mais intensa lá atrás começou em 2013 e 2014. A taxa de desemprego estava de 2 dígitos antes da pandemia começar. E muito provavelmente é o que a gente vai ter ao longo desse ano. Se a gente está falando de um crescimento zero, de uma economia que está estagnada, com dificuldade de crescer, a consequência disso é que você também tem dificuldade de uma recuperação mais efetiva de emprego. Consequentemente, a taxa de desemprego tende a ficar estável num patamar ainda elevado. Essa é a dificuldade. Então,
não vai ser difícil a gente ver ainda uma taxa de desemprego média esse ano ficando entre 11,5% e 12%. Me parece que é o que provavelmente vai acontecer, uma taxa ainda muito ruim. A boa notícia é essa, a gente conseguiu reverter aqueles picos de taxa de desemprego que a gente viu acontecer na pandemia, que tinha uma sinalização bastante preocupante àquela altura. Ô, Sérgio, o que cabe nesse copo meio cheio e meio vazio aí quando a gente fala de mercado de trabalho? Essa semana a gente se deparou com números que mostram a queda da taxa de desemprego, mas também a queda da renda das pessoas. Então, como que a gente pode traduzir isso? Que a gente está recuperando, mas está ficando... as pessoas estão sendo recontratadas, talvez ganhando menos. Como é que a gente traduz esses números? Esse é o grande problema, né, Luciana? A gente está vendo uma melhor taxa de desemprego, mas é uma melhor taxa de desemprego que às vezes esconde a precarização que está atrás desse número, né? A gente tem um crescimento de emprego, uma parte formal, mas uma grande parte desse emprego que foi recuperado e cresceu ao longo desses 2 anos é de emprego informal, de emprego que não tem proteção. E um emprego, em geral, de salário mais baixo. Salário mais baixo que ainda está sendo corroído pela inflação. Uma inflação de 10% não tem jeito, joga o salário real dessa população lá embaixo. E mesmo com inflação de 5% que a gente vai ter esse ano, é muito provável que a gente ainda tenha uma corrosão do salário real em 2022. Nossa expectativa, por exemplo, para esse ano, ainda é uma queda de salário real no Brasil da ordem de 2%, por conta dessa inflação que a gente tem. Então, assim, são números positivos que aparecem de mercado de trabalho, mas olhando por dentro desses números, a precarização está muito clara, com uma melhora de emprego precário, com renda baixa e renda real corroída por conta do cenário de inflação que a gente tem agora. Então, é uma população que empobreceu muito ao longo desses anos. Essa é a dificuldade que a gente tem. O grau de empobrecimento, desigualdade de renda subiu com muita intensidade ao longo da pandemia. Essa não é uma solução fácil que a gente vai ter que incorporar ao longo dos próximos anos. Sérgio, 2022 vai ser um ano de eleições presidenciais. Só vai se falar nisso em Brasília, o governo, os políticos vão estar focados apenas nisso. Como é que essa instabilidade gerada pelas eleições afeta a economia, afeta o dia a dia das pessoas? Pois é, esse é um problema. Ano de eleição, você sabe, trabalha bastante com isso também, que você tem um ano eleitoral, um ano legislativo muito curto, primeiro semestre de trabalho no Congresso praticamente, uma pouca possibilidade de você aprovar grandes reformas num período eleitoral como esse, né? Você negociar reformas que dependem de estados, dependem de setores, no ano eleitoral é extremamente difícil de ver acontecer. Acho que a expectativa que a gente pode ter de positivo em 2022 é avançar nas concessões, eventualmente a privatização da Telebrás podendo acontecer, que é o que pode trazer um pouco de alívio, de cenário positivo nesse ano, em que as atenções, como você bem falou, vão estar muito centradas na eleição. E numa eleição muito difícil, né, Raquel? Porque os prognósticos para 2023 é de um presidente que vai receber uma economia machucada, com um nível de dívida pública extremamente elevado, um déficit público ainda elevado e uma economia que não cresceu ao longo de 10 anos e que precisa de respostas para gerar esse crescimento. Então, esse novo presidente vai ser muito demandado para entregar essas respostas. Mas a dificuldade que se tem de ver essas respostas acontecerem é que toda essa polarização e toda essa dificuldade política que a gente vê crescentemente em Brasília, no Legislativo, coloca empecilhos que a gente olha 2023 para frente com um certo pé atrás, se a gente vai conseguir entregar resultados muito positivos. E aí qual a consequência disso? Olha, para o investidor, 2022 é um ano importante, mas quem investe está olhando para frente, está olhando para os próximos anos, para as próximas décadas até. Então, se você não tiver uma sinalização muito positiva do que vem pela frente, não tem jeito, esse investimento vai travar. Que é o que provavelmente vai acontecer em 2022. Enquanto você não tiver clareza de quem vai ser o presidente, o que esse presidente vai fazer em termos de política econômica, você vai ser responsável na política econômica, especialmente na parte fiscal, esse investimento vai travar, tanto de curto quanto de longo prazo. E investimento travado significa menos crescimento, menos emprego. Então, essas coisas, infelizmente, estão entrelaçadas e a gente tem um ano de 2022 que é um ano de compasso de espera para saber o que vai ser o novo presidente, o que ele vai poder entregar. Porque a gente sabe que o governo Bolsonaro está com dificuldades crescentes, concretas de entregar resultados e eu acho muito difícil a gente ver algo efetivamente positivo vindo esse ano de lá.
Projetando ainda esse ano eleitoral, Sérgio, a gente consegue ter uma expectativa, ou você consegue nos dar aqui uma expectativa do mercado? Se o mercado estaria disposto a ceder por um projeto não tão liberal ou mais intervencionista para colocar essa economia nos trilhos, para usar uma expressão que o ministro Paulo Guedes gosta tanto? Essa questão de uma agenda mais liberal ou não, acho que o cerne que o mercado vai estar preocupado, que vai estar jogando taxa de câmbio para cima ou para baixo ao longo desse ano inteiro por conta disso, vai estar muito atrelado ao grau de responsabilidade fiscal que esse novo presidente vai trazer, quem quer que seja. Né? Quem entrar em 2023, o que ele vai propor em termos da regra do teto? O que ele vai propor se eventualmente não quiser a regra do teto? Que outra regra ele vai colocar fiscal na economia para substituir eventualmente a regra do teto, que, diga-se de passagem, foi bastante destruída ao longo dos últimos meses no governo Bolsonaro. Então, assim, a preocupação central do mercado vai ser qual vai ser o grau de responsabilidade fiscal que esse novo presidente vai ter. Porque aí, Luciano, entra a questão extremamente importante que sem estabilidade macro fiscal, especialmente, você acaba tendo um câmbio que continua pressionado, uma inflação que continua pressionada e, consequentemente, a gente tem taxa de juros também que continua pressionada. Esse cenário não é de crescimento. Então, a base para a gente ter crescimento sustentável, infelizmente, a gente está tendo que voltar alguns passos atrás. Eu, particularmente, pensava que a gente não ia ver mais essa discussão fiscal nos moldes do que a gente viu acontecer no ano passado. A gente está voltando várias casas para discutir questões básicas ainda da questão fiscal, da responsabilidade fiscal. Então, esse novo presidente vai ter que ter um cuidado muito grande com essa questão, tratar essa questão fiscal com muita atenção, porque sem ela não tem jeito. A gente vai ter um cenário de crescimento baixo contínuo, além do que a gente viu ao longo desses 10 últimos anos. Então, esse é o elemento central que o mercado vai estar olhando. O que vai ser a proposta fiscal, essencialmente, desse governo a partir de 2023? Esse vai ser o foco de atenção. Sérgio, o mundo aprendeu a conviver melhor com essa pandemia e a economia também. Mas esse início de ano está mostrando que a pandemia não acabou. Nós temos um aumento muito forte de casos em todo o hemisfério norte. Agora, aqui também no Brasil, já começamos a perceber esse aumento de casos por conta da Ômicron. Qual deve ser o impacto da pandemia da Covid-19 na economia neste 2022? Eu tenho a impressão que o impacto, quando a gente olha a atividade da Ômicron agora, né, dessa nova onda, me parece que tende a ser maior lá fora do que aqui, Raquel. O Brasil está com um grau relativamente elevado e crescente de vacinação, ainda tem muita gente para vacinar, mas a boa nova, digamos assim, é que o brasileiro não tem restrições para vacinar, né? Tem alguns entraves, tem algumas questões, mas não tem questões ideológicas por trás da vacinação. Então tem um prognóstico positivo para a população brasileira vacinar quem não vacinou ainda a segunda dose, quem ainda vai vacinar de terceira dose ao longo desse ano. Então isso é positivo para evitar que você tenha uma desaceleração mais forte da atividade. E a gente olhando um pouco para trás, ano passado, o que aconteceu, lembra no início de 2021, havia um receio muito grande do impacto da Delta naquele momento, né? A gente teve um impacto muito forte da pandemia em março, em abril, a gente chegou com níveis muito elevados de mortes diárias no Brasil naquele momento, e o impacto na atividade não foi tão grande, né? Foi bem menor do que tinha sido em 2020, quando a economia parou naquele primeiro momento de expectativa do que seria a pandemia. Então, eu tenho a impressão que essa onda agora, no caso brasileiro, vai ter um impacto pequeno na atividade aqui, até porque tem esse processo de vacinação, aparentemente a Ômicron é menos letal do que as outras variantes, e eu vejo no cenário internacional talvez ela afetando com mais intensidade, porque tem países com grau menos avançado de vacinação. Então, digamos assim, o crescimento médio mundial por conta da Ômicron tende a ser um pouco menor. Se a gente lembrar 3, 4 meses atrás, a média de crescimento esperado para esse ano, pelo FMI, pelo Banco Mundial, estava ali na casa de 4,9%, 5%. A gente já começa a ver esses números indo para 4,5%, e eu diria que por conta desse efeito da Ômicron agora no começo de 2022, é capaz de a gente ver um crescimento que fique entre 4% e 4,5% na média mundial. Mesmo assim, Raquel, é um crescimento forte.
4, 4,5% de crescimento, dado que a média histórica usual de crescimento mundial tem sido de 3, 3,5%, ainda é um momento de recuperação de saída da pandemia. E aí isso também mostra o grau mais complicado para o Brasil. A gente está falando de um mundo crescendo 4, 4,5%, a gente está falando de um Brasil que vai crescer em torno de 0. Só mostra no relativo as nossas dificuldades também para 2022. Ô Sérgio, a despeito, vou voltar umas 3 ou 4 casinhas para falar sobre crescimento ainda. A despeito de muitos especialistas que discordam do ministro Paulo Guedes, ele diz que a economia brasileira tem um crescimento em V, sim, está crescendo e é atrativa. Eu lhe pergunto especialmente sobre investimento estrangeiro. Primeiro, a gente está crescendo em V? Segundo, a gente está sendo atrativo para investimento estrangeiro? Mas essa questão do crescimento em V, que foi tão discutido ao longo do período da pandemia, de fato o que a gente conseguiu foi sair, olhando os dados de atividade, daquele momento mais crítico em 2020 e conseguiu recuperar o que a gente perdeu naquele momento. Então, uma economia que caiu em torno de 4% em 2020, a gente vai conseguir crescer um pouco mais de 4% esse ano. Então, quando a gente olha os 2 anos em conjunto, 2020 e 2021, de certa forma a gente pode dizer que a gente conseguiu recuperar o que se perdeu no ano anterior. Mas isso não é suficiente, né, Luciano? Essa é a dificuldade. A gente tem uma recuperação das perdas específicas da pandemia, mas quando a gente pega os 2 anos seguidos, 2020 e 2021, uma economia que está crescendo em torno de 0. Se a gente junta 2022, a gente está falando de 3 anos dessa economia, que quando a gente olha pelo PIB per capita, né, que a gente considera o PIB comparado com a população, a gente está falando de um PIB que vai cair quase 2% nesses 3 anos. Então, é uma recuperação em V que às vezes é um pouco ilusória. A gente saiu de fato da pandemia, conseguiu recuperar, como o mundo inteiro, na verdade, conseguiu, com graus diferentes, mas se conseguiu. Mas o problema é que a partir dessa saída mais grave, mais agressiva da pandemia, a gente não conseguiu entregar um crescimento mais consistente. A gente está vendo isso desde o segundo trimestre. O PIB caiu no segundo trimestre, caiu no terceiro trimestre, provavelmente vai cair também no quarto trimestre. Os números estão muito fracos do que saiu até agora, de outubro e novembro. É muito provável que a gente tenha uma nova queda de PIB no quarto trimestre. Então, essa recuperação em V ficou lá para trás na saída da pandemia. A partir daí, o que a gente está vendo é uma desaceleração e uma preocupação crescente com essa economia que não está encontrando meios de retomar a atividade. Esse é o grande problema que a gente tem hoje, Luciano. Então, essa história da recuperação em V ficou lá para trás. O que a gente tem agora é que lidar com essa economia que está fraca nesse momento e que, consequentemente, infelizmente, por conta desse cenário construído para 2022, ainda não vai conseguir entregar números muito robustos. Sérgio, o que você descreve em toda a nossa conversa é um Brasil em compasso de espera em 2022, tanto no crescimento econômico, quanto no mercado de trabalho, nos investimentos, em compasso de espera para as eleições. Qual seria a receita para o próximo presidente, a partir de 2023, conseguir colocar o Brasil de volta na rota do crescimento? Eu acho, Raquel, olhando do ponto de vista de toda a celeuma grande que a gente vai ter ao longo dos próximos 2 anos, que vai estar focado de novo na questão fiscal, né? O próximo presidente, acho que a melhor coisa que ele poderia fazer são duas ordens de coisas, digamos assim. Do lado do gasto, não mexer na regra do teto, né? Como ela já foi bastante mexida ao longo do ano passado, deixa como ela está. Até porque a regra, como foi estabelecida na Constituição, ela permite, depois de 10 anos, que ela seja reformulada. Então, em 2026, provavelmente a gente teria essa reformulação da regra do teto. Então, assim, deixa a regra do teto como está, para não causar mais estresse fiscal, até porque mudar a regra do teto é uma mudança constitucional. Você perderia muito tempo para fazer essa mudança no primeiro ano de mandato. E eu focaria, Raquel, em vez dessa questão do gasto, na questão tributária. Eu acho que o Brasil já está, de certa forma, maduro, as discussões estão avançadas ao longo dos últimos anos, e tem 2 propostas muito interessantes no Congresso, na Câmara e no Senado, a PEC 45 na Câmara, a PEC 110 no Senado, que são propostas muito boas, e eu acho que o interessante desse próximo presidente em 2023 é centrar os esforços totalmente na questão tributária, fazer uma boa reforma tributária de bens e serviços, também de imposto de renda, que essa sim conseguiria gerar crescimento de produtividade, crescimento da economia ao longo dos próximos anos. Se esse presidente fizer essa conjunção, olha, espera agora a regra do teto, não mexe na estrutura de gastos agora, porque eu também acho que reforma administrativa, como a gente gostaria de ver, eu acho que vai ser difícil de acontecer.
seja a esquerda, seja a direita, em 2023, vamos focar numa reforma tributária bem feita, que eu acho que é um certo consenso na sociedade, em Brasília, até do próximo presidente que eventualmente venha em 2023, de que esse é o cerne da questão que a gente precisa atacar agora. Se esse presidente entregar isso, segura a regra do teto, segura a questão do gasto como está e foca em fazer uma boa reforma tributária, o mercado vai gostar bastante. E aí a gente pode ter uma resposta em termos de crescimento que pode ser bastante importante. Agora, é aquela questão, né, Raquel, Luciano? A gente precisa combinar com os russos e saber se a outra parte, se o presidente que entrar em 2023 vai fazer isso ou não. Que é a grande dúvida que o mercado vai ter para o ano que vem. Teremos muita conversa ainda para esse ano de 2022. Nós conversamos com o especialista da CNN, Sérgio Vale. Sérgio, mais uma vez reitero aqui minhas boas-vindas a você à CNN. Obrigado, Luciano. Prazer trabalhar com vocês ao longo desse ano. Obrigada também, Raquel Landim, por participar dessa entrevista.